Fala, gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Jeremias 13, Salmos 13 e Salmos 14. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Jeremias, capítulo 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. A jarra de vinho. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra. Os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Apelo e ameaças. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem
estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Salmo 13. Oração de fé. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Salmo 14. A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Jeremias 13, Salmos 13 e Salmos 14. Capítulos que falam sobre o perigo do orgulho, a angústia que leva à oração sincera e a verdade de que Deus está sempre atento aos que buscam de coração. Jeremias capítulo 13 traz uma ilustração forte. Deus manda Jeremias esconder um cinto de linho e depois, quando ele o encontra novamente, o cinto está estragado e inútil. O Senhor explica que assim seria com Judá e Jerusalém, porque se recusaram a ouvir. Andaram segundo seu próprio coração e seguiram outros deuses. Deus diz no versículo 11: pois como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegassem a mim, para que fossem para mim povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Esse capítulo nos lembra que Deus nos criou para estarmos perto dele, mas o orgulho e a rebeldia nos afastam e nos tornam vazios. Salmo 13 é uma oração honesta de quem está em sofrimento. Davi clama: até quando, Senhor? Uma pergunta que todos nós já fizemos também. Ele se sente esquecido, entristecido, aflito, mas no final
ele declara: eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegra na tua salvação. Aqui aprendemos que Deus não se incomoda com as nossas perguntas sinceras. Ele transforma o lamento em confiança quando entregamos nosso coração a Ele. O Salmo 14 fala da corrupção da humanidade, afirmando que todos se desviaram e juntamente se corromperam. Mas no meio dessa realidade dura, o salmista diz que o Senhor olha do céu para ver se há alguém que o busque, e termina com esperança. Se de Sião viesse já a salvação de Israel. Esse salmo nos mostra que mesmo quando o mundo parece perdido, Deus continua procurando corações fiéis e a salvação vem dele. Refletindo sobre esses textos, Jeremias 13 nos alerta sobre como o orgulho e a desobediência nos afastam da presença de Deus e nos tornam como um cinto sem utilidade. O Salmo 13 nos convida a levar nossas dores ao Senhor com sinceridade e confiar que, mesmo em silêncio, Ele está agindo. E o Salmo 14 nos lembra que Deus observa, conhece e deseja encontrar em nós corações que o buscam com verdade e que a salvação está em suas mãos. Que hoje a gente escolha se apegar ao Senhor com humildade, sinceridade e fé. Mesmo nas lutas, mesmo nas perguntas, Ele continua sendo o nosso Deus presente e fiel. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!